Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Coração inflamado pelo amor de Deus. Irmãos, quando você tem um copo que está cheio de água e tem esse líquido de água mineral, ou H2O, que você entende que ali é água, uma água que o ser humano possa consumir, essa água que não esteja contaminada, não seja suja ou poluída, você bebe e você só pode beber uma água de um copo ou transferir de uma garrafa para um copo se a garrafa estiver cheia. E se a garrafa estiver cheia, pode transferir para o copo. E se o copo você colocou uma quantidade que sacia a sua sede, você pode beber. Mas se o copo estiver vazio e se a garrafa estiver vazio, você não pode beber. Significa que você vai continuar com sede. Isso vai acontecer com cada um de nós. Por que eu estou iniciando essa pregação desse jeito? Meus irmãos, o que hoje tem acontecido em nosso meio? Coração vazio. Esse é o maior problema de nós, meus irmãos. Como assim? Existe um ditado popular que o povo fala: mente vazia é mente do barbaçu. Então, quando existe em mim isso, a gente pensa em tanta coisa. Quantas vezes você tá aí angustiado? No que vem nessa cabeça? Tirar minha vida. Não é assim? Você tá lá chorando, o que você pensa? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é assim? Quando você recebe um não, você diz: ninguém me ama, todo mundo me rejeita, todo mundo quer o mal. É isso ou não é? Comenta abaixo aí, por favor. Eu iniciei essa pregação assim para que te chame a sua atenção mesmo. Veja, isso são coisas no dia a dia. Mas veja, isso você só fala no momento da dor, no momento do sofrimento. Você quer tirar sua própria vida, você fala mal do outro, você começa a criticar, você coloca como vítima, como coitadinho, como miserável, como fracasso. Mas quando as coisas estão bem, você tá postando foto nas redes sociais, você mostra os seus dentes para todo mundo, você demonstra ser uma pessoa boa, você quer ajudar todo mundo. Entende? O que acontece conosco? O que acontece? Você não está preparado para a vida. Esse é um grande detalhe. A vida é essa. A vida é essa. Como assim? Presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui, um detalhe. Vamos entender basicamente um carro. O carro, ele é um transporte que está preparado. Mas como assim? Veja bem. Você percebe que ele andando na rua, se caso vier chover, as pessoas dentro do carro não vêm a molhar, pois está todo vedado o carro. Veja, o carro é tão preparado que ele tem cinto de segurança. Se acontecer alguma coisa, é um cinto de segurança. Se acontecer alguma coisa, ele tem airbag. Você está entendendo o que quer dizer? Então ele está preparado para andar normal, mas se vier chuva, está preparado. Se vier sol, está preparado. Se vier vento ou poeira, é só fechar a janela. Então o carro está preparado para sol, chuva, vento, calor, poeira, acidente. Eu espero que isso nada aconteça com você dirigindo o carro. Mas entenda a coisa, o carro foi feito para isso. Ele está preparado para aquilo. Entende? E a gente precisa entender que a gente precisa entender a coisa. A gente tem que estar preparado.
Só que a gente só quer viver notícias boas. E a vida é assim, não é de seu ninguém. Ninguém está isento do problema. Eu hoje estou bem. A matéria, certo? Matéria, eu não estou com doença. Mas amanhã eu posso estar doente. E se amanhã eu estiver doente, eu vou murmurar com Deus, reclamar com Deus, me sentir coitado, inferior, fracassado? Não, vou procurar um médico e resolver o problema, pronto. O que acontece? Tô doente, procuro um médico. Mas, mesmo doente, eu tenho que rezar. Mesmo doente, eu tenho que louvar a Deus. Mesmo doente, eu preciso ser o mesmo. Você está entendendo? É isso. O que falta em nós é entender isso. Você tem que saber viver. Está com saúde, glória a Deus. Está com doença, glória a Deus. Quando você está feliz, você louva. Mas quando você está triste, você murmura a Deus. Quando a porta está aberta, você louva. Mas quando a porta fecha, você murmura. É a sua cara, é você. Eu estou falando de você assim. Entende? As coisas quando dão certo, você louva. Mas as coisas quando dão errado, você murmura e reclama. E aí nós temos que entender: de Deus não provém o mal, pois Deus é amor. Deus é amor. Não há possibilidade de vir de Deus, de iniciar de Deus o mal. A doença, o sofrimento não vem de Deus. Entende? Você tem que entender isso. Wayne, o que isso quer dizer? Tudo que acontece de ruim, de mal na sua vida é devido ao seu pecado e a sua desobediência e a sua conduta, as suas más escolhas. Você é responsável de tudo isso. Sim. Aí agora me pergunta: tudo de bom que acontece na sua vida é Deus. É Deus que provê. É Deus que permite. É Deus que concede graças. Entende? É Deus. Porque Deus é boníssimo. Deus é amor. É isso que Deus é. Entende? Agora, muitas das vezes, o que entende aqui? Você alcançou uma graça, foi Deus? Claro que foi Deus. Mas se você ficou enfermo, são coisas da vida. Faz parte. Talvez por causa da sua má alimentação. Talvez você foi contaminado, eu não sei. Mas você ficou doente. Mas vamos dizer que foi má alimentação. E aí muitas das vezes você vem culpar o Barba Azul. E não foi o Barba Azul. Foi sua má alimentação. Por exemplo, você descobriu que você tem anemia. Então você não estava comendo aquele alimento que fazia você não ter anemia. Digamos aqui, uma coisa mais simples, básica. Você descobriu que você agora tem glicose. Está alta a sua glicose. Foi o Barba Azul? Não. Você comeu muito doce, muito chocolate, muito refrigerante. Então, o que foi? Foi o Barba Azul? Não, foi você. Mas entenda uma coisa aqui, meus irmãos. Coração inflamado pelo amor de Deus. Quando eu sou apaixonado, loucamente apaixonado por Jesus, eu sei viver a dificuldade, eu sei viver a adversidade, eu sei viver os problemas. Sim, sim e sim. E tudo aquilo que eu vivo, eu sei que é uma fase, é um tempo, é um período, pois o amor de Deus transborda na minha vida, pois eu me sinto forte enquanto eu passo por essa dificuldade no amor de Deus. Entende? O que falta muito em mim e você é isso: se apaixonar por Jesus. Mas por que eu, o Enio, não sou apaixonado por Jesus? Eu, Enio, por que eu não sou? Eu tenho um apego
Eu sou apegado a coisas. Eu sou apegado, sou apegado. Se eu sou apegado, não há espaço para Deus. Não há espaço para o amor de Deus entrar no meu coração, na minha vida, na minha história, na minha realidade. Então, qual é o problema? Por que eu sinto quando algo de ruim me acontece? Porque a minha alegria consiste em o que eu tenho, em o que eu adquiri, o que eu possuo, em aquilo que eu sou. Mas se a minha alegria estava no amor de Deus, se estar no amor de Deus, eu sei que tudo nesse mundo é passageiro. Eu compreendo. Meu irmão, tudo hoje danifica. Daqui um tempo você vai ter que trocar esse microfone, queira ou não. Não tem jeito. Por exemplo, nós estamos aqui, nós usamos uma mesa. Essa mesa, ela já está se danificando. É por mau uso? Não, faz parte. Faz parte. Uma coisa que é eterna, que você tem que gravar no seu coração, na sua mente, é que Deus amou e Deus te ama. E tudo nesse mundo veio para te servir. Tudo. Você entender? Tudo é tudo. Você tem que entender que tudo foi feito para você. Mas você não foi feito para esse mundo, para essas coisas. O maior problema do ser humano que acha que vive para ficar cuidando de casa, para cuidando de animais, para cuidar. A casa tem que estar impecável. Meu irmão, o que tem que estar impecável é você diante de Deus. É claro que você tem que cuidar da sua casa. É claro que você tem que cuidar dos animais. É claro que você tem que cuidar de você. Mas uma coisa que tem que sempre estar impecável é o seu amor com Deus. É isso. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa prioridade. Sempre. Claro, você é ser humano, você precisa de uma casa limpa, organizada. Certo? Mas o que está em primeiro lugar organizado é a sua vida com Deus. Você tem que estar de graça, santidade, rezar, orar, adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento no altar, abrir o seu coração com Deus, falar com o Senhor. É isso. E o que falta em mim e em você é isso. Por isso que muitas vezes chega pessoas dizendo que está triste, desanimado, prostrado, cabeça baixa. A minha matéria, eu vivo cansado, mas triste jamais. Entende? Por quê? Porque eu sei o sentido da minha vida. Eu sei o sentido. E quando eu entendo o sentido, tudo muda. Tudo muda. A gente sabe passar pelas fases, mas passar de cabeça erguida. Veja, vamos entender outro detalhe aqui. O casal, quando ele se ama, veja bem, quando ele se ama, é tudo amor. Quando ele se ama, no momento da dificuldade, eles ainda estão juntos, pois ambas se ama. Há uma reciprocidade de amor. Isso é recíproco. Reciprocidade de amor entre os casais no momento do sofrimento ou da doença, ou quando um deles está passando por uma enfermidade, ambos estão juntos, pois ambos se amam. Entende? Veja bem, algo muito interessante. Deus te ama, sim. Se você tiver em estado de pecado, se você não vai à missa, Deus te ama. Só que, tem um detalhe. Muitas das vezes você fica um dia sem rezar seu terço, seu rosário, fazer seu lex divino, sua oração, sei lá, a Sagrada Escritura. Entende? Deus, nada pra Deus é obrigado. Mas
Vamos usar esse tempo para que você entenda mais. Precisa ter uma reciprocidade com Deus. Não é obrigado, mas você precisa amar Deus. Você precisa querer amar. E quando você ama, você é cheio desse amor. Você se sente amado e consolado. Você não se sente carente. Você não precisa do outro vir querer te abraçar, querer te elogiar. Você diz, isso, eu não preciso disso. Porque você sabe ver aquilo, a sua aridez, noites escuras, deserto espiritual. Você sabe passar isso. Por que você sabe? Porque você sente a presença de um Deus. Você percebe que você se sente envolvido por um amor incondicional que não acaba, que não esgota jamais. E é isso que precisa que eu e você possamos viver isso intensamente. Como viver isso? É quando eu dou esse passo de querer amar sem reserva, sem restrição, sem colocar obstáculo. É querer amar Deus, mas todo dia querer mais. É querer ser envolvido por esse amor, por essa misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E como e quando isso vai acontecer? Quando eu abro o meu coração, quando eu falo com Deus, quando eu decido permanecer na presença de Deus hoje e sempre. Veja, imagine só, eu quero que você imagine, não desejo para seu ninguém, imagine a mãe ou o pai que tem um filho alcoólatra. A mãe ama o filho alcoólatra? Ama. Só que ele está alcoolizado. E esse filho, ele está falando muita besteira lá no barzinho. Ele chega a desmaiar no barzinho. Chega sujo, cai no esgoto, fica lá machucado. A mãe recebe uma ligação. A mãe e o pai vai correndo pegar esse filho. Por quê? Porque ama. O filho está sujo? Está. O filho está embriagado? Está. O filho está fedido? Está. Mas o pai olha a situação, na realidade não. O pai e a mãe simplesmente olham e ama. Pega o filho, leva para casa, dá um banho, veste, cuida, zela e ama. No outro dia dá um conselho, orienta, porque isso é necessário. Mas se de novo acontecer, o pai e a mãe vai lá e pega e faz tudo de novo, porque os pais amam. Os pais amam. E amam mesmo. Eu não tenho dúvida que os pais amam. Deus disse que é o amor sem medida, sem comparação. Você sabe disso. Você tem testemunho para me dizer de mãe que faz isso. Que já foi pegar o filho na frente de um barzinho, deu banho o filho, cuidou do filho, e o filho voltou, pegou de novo. E você sabe dessa mãe que já pegou o filho milhões de vezes e continua amando, continua cuidando, porque ela fala: esse menino saiu do meu ventre, ele é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Mesmo que ele faça isso 1 milhão, eu vou cuidar dele 1 milhão de vezes, até quando eu tiver forças, a quando eu puder, eu vou cuidar, porque ele é meu filho e eu o amo. Entende? E mesmo que esse filho não mereça, mesmo que esse filho seja ingrato, mas a mãe continua olhando para ele e dizendo: eu te amo, meu filho. Entende? A mãe jamais irá fechar as portas. A mãe jamais irá dizer: eu te odeio, meu filho, pela sua decisão que você decidiu viver uma vida de alcoólatra. Não, porque a mãe ama. Você está entendendo muito bem o que eu estou pregando para vocês? Isso é amor. E amor não acaba. Amor não esgota. O amor não olha a realidade, situação. E é isso que eu queria que você entendesse, irmão. Deus te ama desse jeito, dessa forma. Por isso que eu queria que você deixasse Deus preencher o teu coração desse amor. Deixasse Deus te curar desse sentimentalismo que você se encontra. Pois Deus quer preencher o teu coração com esse amor. Deus quer inflamar.
Mas é você que tem que abrir o teu coração. Você tem que se entregar a esse amor de Deus. Esse amor de Deus tão imenso. Não deixa Deus inflamar o teu coração com o amor dele. Deixa Deus te transformar, te libertar. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Descubra as dificuldades que Padre Pio passou. Todas estas descrições sobre a casa para o alívio do sofrimento podem ser importantes, se não para todos, ao menos para os que sabem que heróicos sacrifícios ela causou ao Padre Pio, e também para os que, contra qualquer tipo de probabilidade, viram surgir sobre uma ladeira pedregosa, inaproveitável, e aos poucos ir se transformando em realidade. Este esplêndido complexo, graças à dedicação e pertinácia de um grupinho de filhos espirituais do Padre Pio, determinados a levar a termo tão ousado empreendimento. Para gerir a construção, escolheram Dr. Sanguinetti, cujas extraordinárias aptidões foram colocadas completa e humildemente à disposição do Padre Pio. Sobre a porta de uma cela dos frades de San Giovanni Rotondo encontra-se a seguinte inscrição: Reze pelas almas do purgatório. Elas não tiveram a sabedoria de aproveitar os talentos recebidos. O mesmo não podemos dizer do Dr. Sanguinetti, cujos muitos talentos estavam consagrados aos mais elevados ideais cristãos. Ajudado por seus conhecimentos científicos e de medicina, vivia absorvido neste enorme trabalho técnico, sempre dinamicamente paciente, persistente e abnegado. Falta de água, falta de energia elétrica, rochas e dinamites, críticas e complicações. Nada conseguia freá-lo, nem era complicado demais para ele. Com a mesma determinação de sempre, continuava enfrentando os obstáculos, sem esquecer que tudo devia ser feito, com bom gosto e respeito às leis do belo. Demonstrações desse bom gosto podem ser encontradas na quantidade enorme de pinheiros e ciprestes que fez plantar naquelas ravinas inóspitas ao redor e acima do hospital. No começo, o único verde eram algumas ervas rasteiras, típicas do local, já que o departamento de reflorestação se negava a fazer qualquer coisa, alegando que árvore alguma vingaria naquele terreno rochoso. Diante de tal veredito, qualquer um teria abandonado a ideia como inexequível, mas não o Dr. Sanguinetti. Com muita paciência e pertinácia, continuou plantando suas árvores, uma após outra. Tarefa nada fácil, se considerarmos que, para cada uma, se exigia uma descarga de dinamite. A cova aberta devia ser suficientemente grande para conter as cargas de terra fértil trazidas a lombo de mulas, através daquele terreno inclinado, irregular e sem estradas. Mas este era apenas uma entre dezenas de outros problemas dos mais variados tipos e naturezas que ele tinha de enfrentar e resolver. Entre esses muitos outros, poder-se-ia citar o de compilar e fazer imprimir de 2 em 2 meses o jornalzinho do Padre Pio, chamado Casa Sollievo de la Sofrenza. Ao mesmo tempo, na medida em que as pessoas iam conhecendo a ele e a sua simpática esposa, Emília, mais aumentava o número de cartas pedindo conselhos, sabendo que eles estavam em contato direto com o Padre Pio.
E assim, o gigantesco trabalho de responder a toda esta correspondência ia caindo gradualmente sobre seus ombros, já sobrecarregados, mas ainda dispostos a aceitar mais compromissos. Sem a menor dúvida, eles eram franciscanos autênticos. As portas da sua casinha simples e pré-fabricada se encontravam abertas a todos os que os procuravam para descarregar suas preocupações e suplicar-lhes que intercedessem junto ao Padre Pio em favor disto ou daquilo. Todos sentiam-se à vontade ali. Hóspedes e moradores conviviam numa vibrante cordialidade, e ao sair levavam a alegria daquela atmosfera celeste em que acabavam de banhar-se. Este relato está contido no livro Caminhando com Padre Pio, autor Clarice Bruno, página 103.